Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela vem nos trazer uma reflexão importante para a minha vida, para a tua vida. Você que está nos ouvindo, aqui nós estamos na parte 2 dessa mensagem. Ouça o que o Espírito de Deus está lhe falando nessa tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite. Ouça. Né? A partir do versículo 22, como eu estava meditando, falando para a tua vida, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Duas histórias com destino diferente. Né? Aqui no versículo 23, diz o seguinte: agora vai chegar o ponto de que, como as histórias, como as coisas chegaram a se tornar na vida desses dois. Veja, observe. A Bíblia diz aqui no versículo 23 que Enoade ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja que o rico, né, no versículo 22, ergueu os olhos quando ele chegou na eternidade. Quando ele ergueu, quando ele abriu os olhos, ele já estava no Hades, estava no inferno, como diz a palavra de Deus aqui, ó. E no Hades ergueu os olhos, estando já em tormento, ponto, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Imaginamos que quando ele abriu os olhos, quando ele chegou na eternidade, que ele abriu os olhos, ele avistou ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E as escrituras estão nos trazendo essas informações para a minha vida, para a tua vida, dizendo o seguinte, observe. Né? E, no versículo 24, clamando disse, pai Abraão, quem está clamando aqui não é Lázaro, é o rico. Observe bem. E, olhe, clamando disse, pai Abraão. Como é que ele chama de pai? Se ele não era uma pessoa, levava a sua vida aqui neste planeta, longe das coisas de Deus, dos mandamentos de Deus. Né? E aqui ele está chamando de pai, né? Mas porque ele tinha um conhecimento. Quem sabe você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você também tem um conhecimento da palavra de Deus. Né? Você não vai ser pego de surpresa. Você pode prestar atenção nisso. Você tem um conhecimento. Você sabe que só existe dois caminhos. Né? Salvação e condenação. Não existe três opções. Só existe duas. E é você que escolhe. E aí ele clamou, né? Disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora ele é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiseres passar daqui para lá, para vós,
não poderia, tampouco os de lá passará para cá. Observe. 27. Disse ele: rogo-te, pois que o Pai, rogo-te, ó Pai, que mande a casa de meus pais. Ponto. Observe no versículo 27, o rico está colocando uma forma de avisar os seus parentes, os seus irmãos aqui nesta vida aqui. Ele está lá no Hades, no inferno, e ele pede para Abraão, dizendo o seguinte, olhe, observe, e disse-lhe, rogo, eu te imploro. A palavra roga aqui quer dizer, eu te imploro, pelo amor de Deus. Esse lugar aqui é terrível. Esse lugar aqui é insuportável. Eu rogo, pai Abraão, eu rogo, pelo amor de Deus, pois, ó pai, que mande a casa de meus pais, pois tenho 5 irmãos. No versículo 28, você pode ler isso na Bíblia evangélica, como na Bíblia católica. Está registrado da mesma forma que eu estou falando para você aqui, ó. Olha, observe. No versículo 28, olha que o rico, que viveu toda a sua vida longe dos ensinamentos, longe dessa palavra. A vida dele era ganhar dinheiro, ser famoso, e chegou a ser famoso. A Bíblia relata aqui no versículo 19, aqui eu estou lendo aqui Lucas capítulo 16, que ele era um homem rico. Ele era riquíssimo, ele se vestia de púrpuras, de linho finíssimo. A sua roupagem, as suas roupas era caríssima, de luxo. Mas para que adiantava agora? Fica esse ponto de interrogação aí. Para que adianta? A Bíblia diz, Jesus disse, para que serve o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Para que adianta isso? Fica esse ponto de interrogação aí para você. Para que adianta? E aqui ele, no versículo 28 de Lucas, capítulo 16, o milionário, né, que é o riquíssimo que está daqui do assunto, ele estava rogando a Abraão, dizendo, pai Abraão, pois eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim que não venha também para este lugar de tormento. Permita que eu saia daqui e vá lá, até eles, e venha anunciar a eles que esse lugar aqui é real, que esse lugar aqui é verdade, que existe o inferno, existe o lugar de tormento. Permita-me que eu vá até lá falar para eles. Né? A resposta de Abraão, quem sabe, não vai agradar a você. Não vai agradar a você que crê, que acredita em espírito, que acredita em mortos, que acredita em alma perdida. Quem sabe isso não vai agradar a você. Né? Não vai agradar. Porque a Bíblia, as Escrituras que eu acredito e o Deus que eu sirvo, né? Ele tem uma informação totalmente ao contrário do que vocês pensam. O que vocês pensam, o que vocês praticam. Né? A realidade é essa. Você que acredita em mortos, você que acredita em espírito, a Bíblia é clara aqui, ó. Esse homem tinha morrido. Ele estava morto, ele estava lá no Hades, estava no inferno. E ele queria sair de lá para vir anunciar, para vir pregar, né? Na realidade, vir pregar, vir falar do evangelho a quem? Os seus irmãos. Mas ele foi negado. Abraão não deixou. Abraão disse, não,
Que isso? Daqui, quem entra aqui não sai. Quem está aqui não sai para lugar nenhum. Aqui só tem uma porta de entrada. Ninguém sai daqui. Como diz o texto aqui, ó, olhe, observe. Né? Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Replicou quem? O rico. Quando ele ouviu essa mensagem, essa palavra vinda de Abraão, ele replicou no versículo 30 e disse-lhe: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Olhe, mas se alguém dos mortos saísse deste lugar e fosse até eles, aí na terra, e fosse avisar para ele que o inferno é real, que o inferno existe, eles iriam acreditar. Eles iriam acreditar que isso existe. Mas qual foi a resposta de Abraão? Observe. No versículo 31. Porém, Abraão disse-lhe: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. No versículo 29, Abraão disse, né? Eles têm quem? Moisés. Quem é Moisés na época de hoje? Moisés fazia o que na época de Moisés? Anunciava o quê? O evangelho. O que os profetas fazem no dia de hoje? Anuncia o quê? O evangelho. O que é que eu estou fazendo aqui hoje? Eu e você aqui. Eu estou fazendo o quê? Anunciando o quê? O evangelho. Essa palavra. Até quando você vai ficar aí dormindo, né? Acordado? Você está dormindo espiritualmente para a verdade da palavra de Deus. Né? Por isso eu te chamo a tua atenção. Você, meu amigo, você, minha amiga, você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião. Jesus te ama. Jesus tem um plano para te salvar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho da salvação. Eu não preciso buscar a minha salvação no centro espírita, porque Jesus é o caminho. Eu não preciso buscar a minha salvação, receber essa orientação de alguém que não faz parte, que não ouve a palavra de Deus. É um perigo. Você está ouvindo isso? Eu não posso. Porque a minha salvação, ela tem de estar na pessoa de quem? De Jesus. Não é nenhuma religião. Religião não salva. Quem morreu na cruz não foi religião. Quem morreu na cruz, quem foi? Eu deixo esse ponto de interrogação aí. Quem foi que morreu na cruz? Me diga aí, me escreva e me coloque aí no comentário. Quem foi que morreu na cruz? Qual foi a religião que morreu na cruz? Quem morreu na cruz, quem foi? Quem morreu na cruz foi Jesus. Ele não é religião, ele foi uma pessoa. Né? Na época, meu amigo, na época existia milhões e milhões de religião. Nenhuma se dispôs a morrer por mim e por você. Existiam muitas religiões na época. Muitas. E nenhuma fez o papel que Jesus fez. Por isso, meu amigo, aqui estou te relatando o que é real, o que é a verdade. Não adianta fugir, né, da realidade. Jesus disse em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem que vir a mim. Né? Qual é o necessário? O que é que eu preciso fazer para que eu venha herdar a vida eterna? É reconhecer que você é um pecador e que você precisa se arrepender dos vossos pecados e crer na pessoa de Jesus. Crer
neste evangelho. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Não é em texto isolado. Não é da forma que eu penso que é. Não. É na forma que Deus quer que você entenda. Aqui está o evangelho. A palavra de Deus. Eu te passei aquilo que eu aprendi do Senhor. Aquilo que eu fui orientado na palavra de Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz aqui, mudando aqui, ó, estou aqui em Lucas, né? Eu vou dar uma adiantadinha aqui, eu vou lá para o Evangelho de João, capítulo 3. Ó, no Evangelho de João, capítulo 3, para que deixe registrado aqui. Diz assim, ó, 3,16. Olhe. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra pereça significa o quê? Não se perda. Não venha a estar junto com o rico lá no inferno. Não se perda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor enorme que Deus tem por mim e por você. Deus amou o mundo, as pessoas, não é o sistema, observe, não é o sistema do mundo, é as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, não vá para o inferno, mas que tenha vida eterna. Aleluia! Glória a Jesus! Eu quero ler outro texto para que nós venha terminar essa mensagem, essa palavra. Aleluia! Glória a Jesus! Está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo. Glória a Jesus! Aleluia! Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15. A ordem que Deus nos deu para mim é o quê? Ide por todo mundo, pregais o evangelho. Que evangelho é esse? Esse aqui, ó. Isso que eu estou te falando. Esse evangelho. Desta forma que eu estou passando para você. Este evangelho. Não é evangelho de que você fala de prosperidade, que você, olha, aceite Jesus que você vai ser milionário. Aceite Jesus que você vai ser riquíssimo. Não. Calma. Sai fora disso. Sai fora disso. Não é porque Deus não pode te dar. Deus pode te dar até muito mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas o objetivo do evangelho não é esse. O objetivo do evangelho é te salvar da condenação do inferno. Porque não adianta ser rico, milionário, como o rico foi milionário. O rico da parábola, ele foi milionário. Aonde ele foi parar? Né? Deixa aí o ponto de interrogaçãozinho aí. Da onde? Você queria ser rico para estar no lugar dele? Eu não queria. Né? Quem quiser ser rico, longe de Deus, não é dizer que é errado ser rico. Não. Você pode ter seus bens materiais, você pode ter carro, casa, dinheiro, conta bancária, né, altíssima, mas não se esqueça, meu amigo, não se esqueça de Deus. Não se esqueça. Nunca se esqueça da palavra de Deus. Nunca. Se renda aos pés de Jesus. Aleluia. Então a ordem que Jesus me deu é o quê? Ide por todo mundo. Pregais o evangelho a toda criatura. Criatura não é filho de Deus, observe. Criatura, você é uma criatura, você não é filho de Deus ainda. Observe. Certo? Criatura de Deus não entra no céu. Olha, criatura não entra no céu. Só entra no céu quem é filho de Deus. Observe. E você pode, você que está nos ouvindo, você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você pode se tornar filho de Deus ou uma filha de Deus hoje. Você lendo essas mensagens, essa palavra. Lá no Evangelho, voltando, olhe,
eu quero deixar aqui também o versículo 16 de Marcos, capítulo 16, que a continuação, quando Jesus deu a ordem para mim, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, no versículo 16 diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ponto. Certo? Agora, eu estou indo lá para o evangelho de João. Eu vou te mostrar como você pode se tornar um filho de Deus ou uma filha de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Diz aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 1. Você pode abrir, você que é católico, você que é espírita, você que não faz parte de nenhuma religião, você pode se tornar-se uma filha de Deus, sair da posição de criatura e se tornar-se uma filha de Deus ou um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Olha que está registrado na Sagrada Escritura. Mas a todos quanto o receberam. Receberam quem? A Jesus, né? Olhe. Mas todos. Veja, não está colocando obstáculo. Não está dizendo a uma classe de pessoa que tem de ser salva, não. A todos. Todos que receber Jesus. Olhe. A todos quanto o receberam. Ponto. Aos que crerem em seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filho de Deus. Ponto. A todos. Pode ser quem for. Quem quiser ser pobre, rico, todo mundo. Quem receber Jesus e crer nessa mensagem, nessa palavra, será salvo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que essa palavra venha fruir em tua vida. Que essa palavra vá ao encontro dessa pessoa que está nos ouvindo. Não é por acaso que eu vim aqui. Não é por acaso que eu estou aqui. Estou aqui com um propósito maior. É de sempre anunciar o evangelho, anunciar as boas notícias, as boas novas de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, não só você, mas toda a sua família. Que essa palavra vá, procura toda a terra. Todos ouçam a verdade. Todos venham ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? E fica na paz. Oramos agora nesse momento. Quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, aqui estou. Em nome de Jesus. Santo Deus, que a tua palavra vá, Pai. Produza o resultado. Para quem está sendo mandado. É no nome de Jesus que oro. Agradeço pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá. Agradeço por estar nesse lugar, nesse momento, anunciando a tua palavra. Anunciando as boas novas, a boa notícia. Que Jesus salva, que Jesus liberta. E no final, Jesus leva para o céu. Oh Deus, que palavra linda, maravilhosa. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, oh Deus, convença essa pessoa, Pai, que vai se deparar com essa palavra. Em nome de Jesus, que fica na paz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém? Tchau, fica na paz. Deus abençoe. Glória a Jesus.